No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. É assim que o Evangelho de Lucas narra o anúncio da concepção de Maria em Nazaré. Nazaré fica só a 6 quilômetros de Séforis, que, no tempo de Jesus, foi uma das cidades mais importantes da Galileia. Séforis, ou Tzipori, significa pássaro, em referência, talvez, à sua localização sobre uma colina que tem a forma de um pássaro. Junto a Séforis passava a principal via que ligava Ptolomaida, Acco, no mar Mediterrâneo, a Tiberíades e ao Vale do Jordão. No ano 103 a.C., Séforis foi a única cidade que conseguiu resistir ao assédio de Ptolomeu VIII do Egito. Na conquista romana, em 63 a.C., Séforis tornou-se a sede do governo romano da Galileia. Em 38 a.C., Herodes, o Grande, a transformou num quartel-general e com a morte de Herodes, Séforis foi conquistada por rebeldes galileus, o que provocou a reação dos romanos que atacaram a cidade e a incendiaram. Mais tarde, Herodes Antipas reconstruiu a cidade e a transformou em sede do seu governo. Na Guerra Judaica, de 66 a 73 d.C., Séforis foi aliada dos romanos. Mesmo assim, com a destruição de Jerusalém em 70, a cidade tornou-se o centro da administração judaica. Os judeus transferiram o Sinédrio para lá e fundaram uma importante escola rabínica, fazendo de Séforis um centro intelectual judaico. Como podemos ver, Séforis sempre teve um papel de destaque na história política da Galileia. As escavações trouxeram à luz duas partes de Séforis, a parte alta da cidade e a parte baixa. A parte baixa provavelmente começou a ser construída a partir do século II d.C. Ali foi escavado um grande centro cívico, organizado em torno de duas avenidas principais, ornamentadas com colunas e mosaicos. É fácil reconhecer o estilo romano do calçamento. Também foram encontrados banhos públicos com mosaicos de Orfeu, o cardo romano, uma área comercial que mostra que Séforis era uma cidade tipicamente helenista, uma igreja e a casa do Festival do Nilo, uma construção pública do século VI com mosaicos do rio Nilo. Alguns mosaicos são bem nítidos e mostram cenas de caça e o Nilo nascendo da boca de um hipopótamo. Chama a atenção o nilômetro, instrumento que registrava a altura do rio. Quanto maior a inundação, maior a colheita e mais alto os impostos cobrados pelos reis, pelos faraós. Também se destaca a inscrição Alexandria,
indicando uma cidade contendo uma torre com uma chama no alto. É a representação do famoso farol de Alexandria, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Na parte alta destaca-se a cidadela, cujos muros foram reconstruídos com pedras de diferentes períodos. No interior da grossa muralha se pode ter uma vista de 360 graus da região. No lado leste da cidadela foi escavado um luxuoso edifício do século III d.C., que contém um refeitório, o triclínio, com um mosaico de 15 cenas do culto a Dionísio, o deus da orgia. Também foi encontrado uma sinagoga do século V com mosaicos do Zodíaco. Um pouco mais ao fundo encontra-se o teatro, provavelmente do final do século I ou início do século II, com espaço para 4.500 pessoas. Pode ver-se também o complexo sistema de aquedutos que existia na cidade. Atualmente, na parte baixa, Séforis está tendo uma intensa atividade arqueológica. Curiosamente, apesar de toda essa importância, Séforis não é mencionada no Segundo Testamento. Ou seja, devido à proximidade de Séforis com a aldeia de Nazaré, só 6 quilômetros, de uma ou outra forma, todos os habitantes de Nazaré deveriam ter seu sustento ligado a esta cidade. Porém, nos relatos sobre a vida de Jesus, Séforis está totalmente ausente. Por que esse silêncio? Uma hipótese poderia ser que, por certo período, Séforis teria perdido importância. Por exemplo, com a construção de Tiberíades entre os anos 17 e 20 d.C., e que só teria recuperado seu papel a partir dos anos 60 com Agripa II, quando, em homenagem ao imperador Nero, Séforis passou a ser chamada de Eirenópolis Nerônias, a cidade da paz de Nero. Outra hipótese poderia ser que, por ser uma cidade helenizada, com forte presença de cultura e divindades estrangeiras, cuja política explorava as aldeias próximas, Séforis simplesmente foi ignorada, pois apresentava um projeto contrário ao de Jesus. Contudo, o motivo do silêncio ainda permanece uma incógnita. Por outro lado, temos também o fato de que Nazaré não é mencionada em todo o Primeiro Testamento. Também não existem informações extrabíblicas sobre Nazaré antes do século IV d.C. Tudo isso leva alguns estudiosos a duvidar da real existência de Nazaré no tempo de Jesus. Além disso, a arqueologia também não tem tido muita sorte. Ou seja, se de Séforis muita coisa foi escavada, o mesmo não se pode dizer de Nazaré. Porém, em dezembro de 2009, a sorte resolveu dar uma mãozinha aos arqueólogos. Quando se escavava uma área para a construção de um edifício perto da Igreja da Anunciação, foi encontrada uma casa do século I da nossa era. A casa tinha 2 cômodos, um pátio com uma cisterna para a coleta de água da chuva e um esconderijo escavado na rocha que possivelmente serviu de refúgio na Guerra Judaica, que aconteceu de 66 a 73 d.C.
No local também foram encontrados restos de cerâmica da época. A partir disso e do testemunho de peregrinos dos primeiros séculos da era cristã, é possível deduzir que no tempo de Jesus, Nazaré era uma pequena aldeia com cerca de 30 habitações. Mais tarde, no período bizantino, por volta do ano 600, peregrinos relatam a existência de 2 igrejas em Nazaré. No século XII, os cruzados construíram a igreja da Anunciação sobre as ruínas de uma antiga igreja bizantina que fora construída sobre uma gruta. Depois, com a derrota dos cruzados, esta igreja foi destruída e a área abandonada. Por volta do ano 1730, os franciscanos que haviam comprado o local das ruínas em 1620 construíram uma nova igreja da Anunciação. Esta foi demolida em 1955 para dar lugar à atual basílica, que teve a sua construção finalizada em 1968. A Igreja da Anunciação, como se encontra hoje, tem o formato de 2 igrejas sobrepostas. Em seu interior encontram-se as imagens das padroeiras do mundo inteiro. Neste sentido, cabe-lhe bem o nome de Igreja da Mãe. Nazaré tem hoje em torno de 65 mil habitantes, dos quais mais ou menos 20% são cristãos. É, portanto, a cidade de maior concentração de cristãos da Palestina. É comum ver em muitas casas a imagem de São Jorge, o santo das cruzadas.